Boa noite, estamos começando aqui, então, o nosso encontro de hoje, 21 de julho, uma segunda-feira, de bastante frio, mas estamos aqui, deixa eu só pegar o notebook para carregar, e estamos aqui reunidas para a gente poder falar um pouquinho sobre a importância da organização financeira, tá? E aí, né, tem tudo a ver com o que a gente faz, tem tudo a ver com o que a gente... num mês, né, como esse, tão especial, com promoções tão especiais. Então, tem tudo a ver. A gente precisa, né, se organizar em relação a isso. E aí, gente, eu sei que essa questão de finanças é algo muito pessoal, é algo muito íntimo, né? Então, de forma alguma, eu vou expor nenhuma de vocês. Mas, se caso vocês queiram alguma dúvida, né, queiram saber de alguma coisa, saber alguma dúvida, como fazer, pode perguntar tanto aqui quanto no privado depois, tá bom? Quem puder, libera essa câmera para fazer companhia aí para mim e para a Leni, que eu e Leni estamos só nós duas aqui, né, Leni? Sim, nós duas, uma fazendo companhia para outra. Sempre, né? Graças a Deus. E aí nós vamos falar um pouquinho dessas finanças, né? E aí, muitas vezes a gente pensa em dinheiro, né? E aí, o que acontece? Eu vou só fechar o som por causa do que fica chiando, tá? Quando a gente fala em finanças, muitas vezes a gente dá uma estremecida, não dá? Assim, ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Preciso de um milagre divino. Né? E a gente começa a pensar, bem-vinda, Tamara. E a gente precisa realmente, né? A finança, o dinheiro, né? Fala-se muito aí no dia a dia. Ah, dinheiro não é tudo, dinheiro é não sei o quê. Dinheiro não traz felicidade, mas ele facilita muito, né, gente? Ele facilita muito a nossa vida e a gente precisa realmente ter as finanças em dia. E aí, quem que já aconteceu aqui, né? Igual eu falei aqui no começo, não precisa se expor, mas de vocês, assim, quem nunca, né, perdeu o sono por conta, por conta de dinheiro, por conta de preocupação, fatura chegando, contas para pagar mesmo da vida, não é? E a gente perde o sono, não perde quando o dinheiro está descontrolado ou quando ele está faltando? A gente perde o sono, fica preocupado, porque assim, não é uma coisa que a gente consegue fazer de uma hora para outra. Ah, eu quero dinheiro. Eu vou ali, abro e faço, né? Eu preciso realmente ou ter o dinheiro, ou ter o cartão. Eu preciso investir em algo com mais valor, né? Algo mais caro. Eu preciso ter o crédito. Então, gente, o dinheiro, ele traz muita tranquilidade para a gente. A gente consegue dormir em paz, né? Olha, eu vou falar para vocês, viu? Não, igual eu falei aqui, tá, gente? Não precisa de ninguém expor, não vou dar exemplo, né, nome de ninguém e tal. Mas, assim, eu, por exemplo, já tive fatura atrasada, sabia? Já chegou fatura, não tinha dinheiro para pagar. Isso tudo já aconteceu, né? De gastar mais do que ganha, não é assim? Às vezes nem gastar, mas às vezes ter tantos imprevistos, às vezes num mês, tanta coisa para gastar, e aí quando vê, fala assim, meu Deus, está precisando de mais dinheiro, né? E aí a gente realmente, isso tudo é da nossa vida. Mas a gente tem também no nosso negócio, né? Você já parou para pensar, né? Que a gente está gerindo um negócio. E a gente faz a gestão dele dentro da nossa casa, a gente tem um caderno, a gente faz ele com a gente mesmo. A gente não tem um escritório próprio, a gente não tem um escritório que vai fazer como é que fala? Que vai fazer a organização. Então, a gente precisa fazer tudo isso. E assim, o que eu vejo, né? Isso aconteceu inclusive comigo. A gente não tem essa formação na nossa vida, né? Para gastar dinheiro, não é? A gente não aprende isso na escola. Na escola a gente aprende a fazer conta. Na escola a gente aprende
multiplicar, somar, dividir, mas a gente não aprende a fazer uma organização. E a gente, às vezes, já começa, né, trabalhando e a gente fica cheio de coisas, cheio de sonhos ali para realizar, quer começar a trabalhar, já começa a ter o próprio dinheiro, já fica fazendo vários planos, e aí vai acontecendo, né? Se a gente não tiver muita cabeça, a gente vai só gastando no guarda, e assim vai. E aí, isso aconteceu, né? A gente virou adulta, começou a trabalhar, começou a ter o próprio dinheiro, e, de repente, alguém convidou vocês para ser consultora. Não é assim? E aí, vocês caíram na Mary Kay. Nós caímos na Mary Kay de paraquedas, né? Tipo assim, eu quero ganhar dinheiro, viu na Mary Kay a possibilidade de ganhar, e a gente ganha mesmo. Aí, o que acontece? Eu compro esse batom, esse mês eu tô comprando ele por R$ 18, estou fazendo a conta aqui, mais ou menos, né, a partir de R$ 18, um pedido de 40%, eu vou vender ele por R$ 29,90. Então, o que está acontecendo? Eu estou comprando os produtos mais baratos e estou vendendo eles mais caros, não é assim? E com isso veio o nosso lucro, não é assim que acontece, gente? E aí, o que acontece? Então, eu comprei 10 bálsamos desse aqui, estou ganhando R$ 12 em cada um. Porque R$ 29,90, né? É como se fosse R$ 3. 10% é R$ 3, 3 vezes 4, 12. Então, R$ 12 em cada bálsamo. Se eu vendo 10 bálsamos, eu ganho R$ 120. Se eu vendo 20 bálsamos, eu ganho R$ 240. Não é assim? E como que funciona o nosso negócio? A gente vai lá e compra da Mary Kay, né? A gente tem a tabela de desconto, não é assim? Que dependendo da quantidade de produtos, eu vou ter 25% de desconto, dependendo eu vou ter 30%, dependendo eu vou ter 35%, dependendo eu vou ter 40%. Então, supondo que eu pedi R$ 3.000 em produtos, deixa eu só abrir aqui o esqueminha que eu vou fazer. Bem-vindas vocês que estão chegando aí, viu? Deixa eu só admitir a Helenita aí. Muito bem. Eu quero pôr no meu esqueminha aqui. Então, o que acontece, né? Deixa eu só mudar aqui. Eu começo a comprar com desconto e vou vendendo. Eu quero fazer aquele mapa mental, sabe? Eu compro com desconto. E aí eu vou vender mais caro, certo? E aí, gente, acontece. Ai, que saco! Não tô conseguindo. Só um minutinho, gente. Tô aqui, viu, gente? Só tô colocando aqui direitinho, porque sumiu. Pronto. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, então, eu vou comprar com desconto e vou vender
no preço normal, que é o preço da revista, que é o preço sugerido, né? E aí vocês sabem, né, que a gente pode comprar com desconto de 25%, de 30% ou de 35%. E aí, o que acontece? Então, tudo vai depender da quantidade de produtos que eu peço, e se eu faço mais de um pedido ao longo do mês, os pedidos podem ser cumulativos, e com isso eu aumento o meu desconto. Então, quando eu compro, por exemplo, se eu peço R$ 1.000 em produto, eu vou ter 30% de desconto, certo? O que vai me levar a ter um lucro de R$ 300 na venda de todos os produtos que eu comprei naquela caixa. Se eu compro R$ 3.000 em produtos, aí eu vou ter 40%, aí é conta de matemática, né? Aí que eu vou ter um lucro aqui de R$ 1.200, que é quase um salário mínimo. Então, tudo vai depender de onde a gente vai querer chegar, de onde a gente quer chegar, né? Não tem certo. Eu sei que tem várias consultoras que, né? Todos vocês têm metas separadas, diferentes, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que a gente precisa saber exatamente onde a gente vai chegar. Só que, o que acontece? Quando eu faço uma compra no pedido, por exemplo, deixa eu voltar aqui no pedido de 40%, por exemplo. Quando eu compro 1.200, R$ 3.000 em produtos, eu vou pagar R$ 1.800, certo, gente? Porque o pedido de 40%, né? Ele dá para pagar R$ 1.800, que são 3 parcelinhas de R$ 600. Certo, gente? Vocês estão me acompanhando? Certinho. Quando eu faço isso, ok, então eu comecei agora a fazer os meus pedidos, meu pedido está dando 3.600. Então, mês de julho, pedido de 40%, ok, vou vender tudo, ou já encomenda, né? Eu vou vendendo o resto. Aí eu vou ter 3 parcelas de R$ 600 para pagar, e vai me sobrar R$ 1.200, né? Porque é a diferença de 3.000 porque eu paguei de 1.800. E aí tá tudo bem, então eu vendi tudo, eu paguei lá 1.800 e fiquei com 1.200. Não é essa a conta certa? E aí, o que acontece? No mês seguinte, eu faço um outro pedido de 30%. Desculpa, de 40%. Aí, o que acontece? O que acontece, gente? Aí, agora chegou em agosto. Eu fiz um pedido de 40%. Eu vou ter mais 3 parcelas de 3.600, certo? Certo? Aí, o que acontece? Eu fiz um outro, chegou em setembro, fiz um outro pedido de 40%. O que vai acontecer? Eu tenho mais uma parcela de R$ 600 para pagar. Então, eu vou ter a primeira parcela do pedido de setembro, vou ter a segunda parcela do pedido de agosto e a terceira parcela do pedido de julho. Vocês me acompanham até aqui? Sim? Para mim tá certinho. Né? Então, eu vou tirar isso aqui que está fazendo muita confusão. Então, se eu faço isso em agosto, em setembro, em julho, agosto e setembro, vai acumulando as parcelas e tá tudo certo. Né? Nessa questão, o que acontece? O cartão de crédito, nesse caso, ele é muito nosso amigo, vocês concordam? Porque ele possibilita que a gente divida sem juros as parcelas, entendeu? Então, a gente divide sem juros. Ao invés de eu ir lá e pagar R$ 1.800, eu pago 3.600. E aí facilita porque dá tempo de eu vender, receber e pagar o cartão. O grande problema é quando vai acumulando, e não é fazer pedido, tá? O grande problema, sabe o que é? É quando você começa a pedir
e as vendas não sobem. Só compra, vende, ou às vezes não recebe, ou não vende, o produto fica parado. E aí, o que acontece? A fatura chega e o aperto chega, né? Então, o que acontece? A organização financeira, o que tem a ver? Não tem problema nenhum fazer pedido grande, tá? Tem várias consultoras aqui, inclusive presentes, que fazem pedidos altos e não tem problema nenhum. O problema é pedir e não sair para vender, sabe? Então, não tem problema nenhum fazer pedido. Porque o que a gente precisa fazer? Pedir e se comprometer com a gente mesmo de que a gente tem que sair para vender. Que os nossos produtos só têm 2 defeitos. Cadê a Helenita que gosta de falar? Cadê a Tô Helenita? aqui. Hã? Tô aqui. Quais são os defeitos que os nossos produtos têm? É que eles não têm perna e não andam sozinhos. E nem fala. Não fala nem anda, né? E aí, gente, a gente precisa fazer isso pelos nossos produtos. A gente precisa sair com eles, a gente precisa mostrar, a gente precisa falar, a gente precisa postar, né? Hoje eu não vou falar sobre isso porque não é o nosso objetivo aqui hoje falar de formas de vendas, porque existem várias, né? Inclusive tem encontros gravados aqui em que eu falei várias vezes de formas de vendas, entenderam? Então existem várias formas de vender, né? E aí, o que acontece? Vocês precisam conversar comigo, porque aqui eu não consigo dar exemplo de todas, porque cada uma aqui vai ter uma rotina, né? E a gente precisa, né? Caso você queira vender, caso você queira aumentar as vendas, quer fazer o dinheiro entrar, a gente precisa saber encaixar na sua rotina e ver aí como que pode fazer para aumentar as vendas e o dinheiro sobrar. Então, isso aí tem que ser bem individualizado, né? Eu já converso com vários de vocês, e quem precisar de uma atenção especial, só me falar, entendeu? Então, a gente precisa ter essa organização. E é sobre isso que eu vou falar. Eu não vou falar, né? Eu falei da importância da organização, né? Quem estava chegando agora, no começo eu estava falando sobre como que a gente às vezes cai de paraquedas nas vendas, né? E aí, e tem toda essa questão, né, da gente, de achar que quem trabalha com venda não precisa de qualificação. Gente, a gente precisa muito de estar qualificado, sabe por quê? Porque quem se organiza, quem se planeja, quem se prepara é quem vai ter mais sucesso, né? E se a gente não aprendeu isso, se eu não sei, se eu não domino, eu tenho que buscar ajuda. Porque, como eu estava dando o exemplo aqui dos pedidos de 40%, começam a acumular parcelas. Primeira parcela, segunda parcela e a terceira parcela que a gente paga todo mês. E não tem problema nenhum em dividir. O problema tem em pedir e não vender, sabe? E aí, alguns passos são fundamentais para o nosso negócio, para esse negócio prosperar. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte das consultoras para por desorganização financeira, sabia? Vocês sabiam disso? O que mais faz as consultoras pararem com as vendas, né, da Mary Kay a desorganização financeira. Por quê? O que acontece? A gente começa a gastar, a receber muito dinheiro, movimentar, faz a compra no cartão e começa a vender, e graças a Deus a venda vem, a venda vem, a venda acontece aqui, acontece ali, a gente começa a receber o dinheiro, e aí que o negócio começa a escorrer pelo ralo mesmo. Por quê? Existem vários fatores. Um deles é não organizar, não anotar as vendas, não separar o dinheiro, porque aí é isso que acontece. Eu começo a receber dinheiro, aí eu tenho que pagar um negócio ali. Ah, não, peraí que eu recebi um Pix aqui. Vou pagar aqui, depois eu reponho. Não é assim que a gente faz ou só eu que faço isso? Recebi um dinheiro aqui da Mary Kay, deixa eu só... Depois eu reponho. Ah, nossa senhora, meu gás acabou.
Ixi, não vai dar para passar no cartão. Aí o que você faz? Eu tô com o dinheiro da Mary Kay aqui, deixa que eu pago. Depois eu reponho. Aí você passou lá na rua 15, né? Quem mora em Barbacena, passou lá no centro da cidade, viu uma blusinha tão linda. Eu falei, nossa, mas eu trabalhei tanto semana passada e eu tenho que andar mais arrumada, né? Eu mereço. Aí o que eu faço, gente? O que eu faço? O que vocês acham que faz? Você compra. Vai lá e compra a blusinha, né, Helenita? Porque afinal de contas merece a blusinha, merece, tem que andar arrumada. Eu trabalho muito. E não tem problema nenhum, gente, gastar, comprar essas coisas. Só que esse dinheiro tem que saber de onde que ele vem. Então eu gasto aqui, aí pagou uma conta, não chegou a conta de luz. Meu Deus do céu, esqueci de pagar a conta de luz. Tô com dinheiro aqui que eu recebi hoje. Vai lá e paga. E aí, o que acontece na hora que chega a fatura? O que acontece? Não, só vocês que fazem. Eu faço isso. Eu vou olhar minha fatura de um cartão meu e falo assim: não é possível. Eu não gastei tanto. Esse negócio tá errado. Eu vou somar. Essa conta tá errada. A gente soma a fatura do cartão, não é assim? Você fala: não é possível que deu tanto. Aí você fala: meu Deus, não tenho dinheiro. E para onde foi o dinheiro? Ou ele tá na sua caixa da Mary Kay, tá cheia de produto, ou o seu dinheiro tá parado aqui, ó, cheio de produto. E claro que a gente vai ter estoque, tá, gente? Isso é normal, não tem nada a ver. Ou ele tá na blusinha, ou ele tá na conta que eu paguei, tá no lanche, na pizza. Teve uma consultora que uma vez falou: meu de Deus, enrolei com cartão. Falei: o que foi, fulana? Ela falou assim: menina, a gente cismou lá, toda semana tava pedindo comida no iFood, né? Ai, que fome, negócio de comida delivery. Gente, o dinheiro vai embora mesmo. Né? Porque a gente sai ali e vende 50, vende ali uma base, R$ 80, vende um perfume, não sei o que, a gente vai empolgando, só que a fatura vai chegar. E os juros de cartão são muito altos. Então, não foi a Mary Kay que endividou você, não foi nada. É porque pediu e não vendeu, ou vendeu pouco. E muitas vezes eu vejo acontecer também o seguinte: eu estou pedindo um pedido muito alto. Agora eu não tô vendendo muito, não, porque minhas faturas estão muito altas. O que acontece? A venda cai. Só que as faturas continuam altas por pelo menos 3 meses. E aí, como tá vendendo pouco, a entrada tá pouca. Então não dá nem para pagar a fatura, ou dá só para pagar a fatura. Então, esse controle tem que ter. Então, eu fiz uma lista aqui de coisas que a gente precisa se organizar. Então, meu convite hoje nessa aula, né, nesse encontro, é um tema muito amplo, assim, mas é que vocês, né, e eu falo até para mim mesmo, né, porque a gente tem sempre algo para melhorar, é que a gente sair do amadorismo, entendeu? Sabe o que é ser amador? Vai ser de qualquer jeito. Meu convite é para que vocês se profissionalizem. Não precisa comprar sistema, não tem um aplicativo que faz acompanhamento de venda, que lá você anota e tal. É um outro passo, que chama Abacato. Que você anota as suas vendas, ele inclusive faz o somatório das vendas. Então, mas a gente precisa sair do amadorismo. Gente, não sei quem aqui já trabalhou no comércio, né? Mas, ou pelo menos já viu. Eu sempre vejo, né, ainda mais nós que somos do interior, eu sempre vejo o que acontece. As lojas, o que a loja tem? Ela abre um caderno, ela abre uma folha, essa aqui é a folha de hoje, ó. Aí ela coloca 21 de julho de 2027. Aí a gente coloca até uma frasezinha bonitinha, né? Que Deus seja louvado, Deus me abençoe. Aí coloca lá, a Lúcia comprou tal coisa, a Adriana comprou tal coisa. E vai anotando. A gente, até lá onde a Alina toma banho, eles anotam os banhos. Por quê? Para saber. Aí ela pegou algum dinheiro para pagar alguém. O que acontece? Ela pega onde a Nina toma banho, ela pega muito produto comigo, então acaba que a gente desconta muita coisa. Então ela vai lá, banho da Nina, R$ 50. Aí no dia que ela coloca assim, descontei R$ 50 as compras, paguei Nilceia R$ 50 da compra.
E aí ela anota, acho bonitinho que ela anota a entrada de azul, ou seja, o banho da Nina de R$ 50 de azul, e o que ela me pagou, ela já anota de vermelho, para saber o que é saída, o que é entrada. Então, o que eu digo para vocês é profissionalizar esse negócio, porque é isso que vai fazer com que as finanças se organizem. Imprevistos vão acontecer, então não é o caso que nós vamos falar aqui hoje. Né? Teve até um caso, por exemplo, uma consultora, ela estava vendendo super bem, ela teve um problema seríssimo de saúde, ela precisou do dinheiro. E aí, realmente, né, não era para gastar com isso, mas ela estava com o dinheiro lá e gastou. Então, o caso aqui não é exceção. A gente está falando aqui de algo que é rotineiro. Então, Nil, não tenho tempo. Ai, é muita correria. Nossa Senhora, não tem tempo para nada, não. Eu esqueço, eu até tento, mas eu esqueço. Ah, não, eu falo que eu vou anotar, deixo para amanhã, deixo para depois. Eu não sei o quê, nananana, né? E aí vai deixando para depois e depois. E aí, quando vê, o dia passou, a semana passou, o mês passou. Você não sabe quanto você vendeu? Gente, é sério. Muitas vezes eu pergunto, né, eu sempre gosto de perguntar, e aí, quanto que você vendeu mês passado? Ai, não sei não, sei lá. Gente, isso é amadorismo. A gente está num negócio que a gente pode ganhar R$ 100, a gente pode ganhar R$ 200, a gente pode ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, né? E ganhos muito maiores, acima de 10.000, se for levado a sério. Então, tem que ser anotado. Você vai ter que arrumar uma forma de ver como estão essas vendas. Você vai anotar no caderno, tá tudo bem? Você vai colocar, hoje é dia 21, o que você vendeu? E aí, a gente tem que anotar e somar dia a dia, que eu sei que vários de vocês aí têm meta diária de venda. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas a gente precisa realmente saber se essa loja está dando dinheiro, se essa loja está trazendo... Se está dando dinheiro aí, trazendo dinheiro no bolso, como é que está a economia? Eu posso gastar com a minha blusinha igual eu tô querendo? Né? Porque senão vai ficar no amadorismo, vai ficar querendo, se presenteando sempre. E aí, quando a fatura chega, fala assim, nossa senhora, tô apertada, né? E aí, o que acontece? A Mary Kay não dá dinheiro, só dá dinheiro para fulana, só dá dinheiro para ciclana, só a Nilceig ganha dinheiro, só não sei quem. Mas não é muito, a maioria das vezes é uma questão de organizar o nosso negócio. E eu trouxe aqui, eu vou ver se eu vou conseguir compartilhar com vocês algumas reflexões. Tá? Vamos ver se ela vai... Acho que é tão bonitinho na hora que eu vou mostrar para vocês. Não aparece. Então, são algumas reflexões, sabe? E a gente precisa realmente anotar. E isso é uma questão de decisão. Quando a gente começa, a gente vai ter dificuldade, sabe? Mas depois, isso vai virando um hábito, entendeu? E aí você fala assim, nossa, tem que anotar. Vira uma coisa muito rápida. Então, existem várias formas de anotar. Eu não sei se vocês conhecem, quem mais antiga aqui vai conhecer, que esse negocinho aqui que chama talão de pedidos. Eu acho uma ótima forma de anotar. Quem aqui conhece o talão de pedidos? O talão de pedido, a gente anota todas as vendas aqui, ó. Então, é uma excelente forma, inclusive, para guardar e depois fazer acompanhamento de cliente, que é o nosso famoso caderno de cliente. Porque aqui eu vou ter a data que a cliente comprou, o que ela comprou, o que ela pagou. Ah lá, a Leni mostrando dela, né? Que dia que foi, os produtos que ela pegou. Então, gente, acho que custa, sei lá, R$ 6 no site. É muito barato. E a gente precisa, Nil, mas eu esqueço o talão de pedido. Gente, bota na sua bolsa. Ou arruma um caderno para você anotar, mas não pode deixar de anotar. Bem-vinda, Bel. A gente precisa anotar, né? E eu vou dar uma dica aqui também, que existe, que é criar um grupo no WhatsApp. Gente, não aguento mais grupo. Então, vocês estão precisando sair de grupos. Eu sei que todo mundo aqui, todo mundo, tem pelo menos 5 grupos que pode sair.
né? Mas esse grupo, ele tem que ficar, inclusive, fixado lá em cima, para você anotar todas as suas vendas. Você vai colocar, Leni, comprou um kit avançado Time-Wise, pensa só. Aí já coloca o valor, para não preocupar depois, entendeu? Aí você vai olhando, porque você vai ter as datas lá. 21, 20, ó, nossa senhora, a última venda minha foi dia 13 de julho. Deixa eu correr, não é assim? Então, a gente tendo isso nas mãos, isso facilita demais, né? Então, a gente precisa anotar. E isso é sair do amadorismo, sabe? E isso é profissionalizar. Então, eu não estou falando de sistema, eu não estou falando de gastar com aplicativo, eu não estou falando de abrir planilha no Excel, eu estou falando de começar a anotar. E se quando eu perguntar para vocês, ó, falar assim, se eu perguntar quanto que você vendeu, ficar com vergonha de não saber quanto vendeu o mês passado. Porque isso é uma gestão do negócio. Vocês acham que essas lojas que têm porta aberta, que tem que pagar funcionário, elas se dão ao luxo de não anotar quanto que vende? Elas têm que saber se o negócio tá fluindo. Então, a gente precisa. Porque esse negócio pode estar me dando. Ah, eu estou vendendo bem, graças a Deus. Mas bem quanto? Sabe? Mas bem, é muito amplo. Então, a gente precisa realmente saber. E isso é um hábito, gente. Eu sei, eu entendo vocês. Eu sei que nem sempre é fácil, a gente não está acostumada com isso. Mas eu garanto que todas nós temos tempo, sim, para fazer essas anotações diariamente. Ou pelo menos a cada 2 dias, né? Então, a primeira reflexão da noite, né? Depois de várias, mas que eu quero que você não controla. E você não controla e nem cresce o que você não conhece. Então, se eu não somo a minha venda, se eu não somo quanto eu vendi no mês, se eu não somo quanto eu vendi na semana, se eu não somo quanto eu estou vendendo por dia, eu não tenho como controlar. Eu não tenho como saber se eu estou indo bem, se eu estou perto da minha meta, se está o salário que eu mereço, que eu gostaria de ganhar, né? E não tem como saber se vai crescer. Porque eu não conheço, eu não sei. Aí eu fico só assim, só no mundo da imaginação. Eu acho que tá bom, mas depois eu vou ver lá, vai que não tá tão bom quanto eu imaginava. E a gente tem que parar de negociar, né? Hoje estava conversando com uma de vocês, ela falou assim, não, tem que jogar essa preguiça fora. E realmente, é parar. Eu vou fazer agora, né? E vou fazer, faz bem para mim, arruma um caderno, faz um grupo no WhatsApp, a gente gosta de bloco de notas. Então, você vai escolher a melhor forma que funciona. E assim, não negocia, você fala, nossa senhora, tem que anotar. E continua anotando. Eu, por exemplo, eu criei um grupo no WhatsApp que eu tenho que tudo que eu compro, eu anoto ali. Então, eu virei a louca das anotações. No começo eu esquecia? Claro que eu esquecia. O que acontecia? Aí agora, eu vi que aqui, ó, no meu grupinho, eu tiro foto daquelas folhinhas do cartão, eu tiro foto do comprovante de Pix. Se eu paguei no dinheiro, eu venho aqui e anoto que eu paguei no dinheiro. E com isso a gente vai fazendo a gestão. E isso tudo é hábito, sabe, gente? Hábito, a gente dá para criar esse hábito. E é possível sim. E aí, a gente tem que, primeiro passo, né, é saber quanto que você quer ganhar com a venda dos produtos. A gente precisa saber, né, quanto você quer ganhar. Ah, para mim tanto faz, porque, por exemplo, imagina que você está sendo contratado para trabalhar numa empresa. E aí a pessoa vai falar assim, quanto que você almeja ganhar aqui? Aí você fala, tanto faz, tá bom. É assim que a gente fala? Sim ou não? A gente fala assim, não, tanto faz, o que vier tá bom. E não é assim, né? E muitas vezes, no mercado tradicional, eu acredito que na maioria das vezes, a gente não consegue nem negociar. Vai falar assim, ô Bel, olha, eu tenho a vaga tal e você vai receber 5.000 reais. Então, se você trabalhar pouco ou muito, você vai ganhar os 5.000 reais. Ou você vai ganhar 2.000 reais. Olha, aqui eu pago um salário mínimo, 1.520, né? E aí, trabalhando muito pouco, eu não consigo negociar. Mas a nosso negócio, ele possibilita sim.
E isso que eu acho legal. Lembra que eu falei lá no começo, gente, que acontece, né? Que a gente às vezes tem muitos imprevistos na vida. O gás acaba, eu não estava prevendo, ou alguma coisa estraga, igual no início do mês. Minha máquina de lavar estragou. Estava previsto? Não estava previsto. Só que, se eu estivesse trabalhando no mercado tradicional, o que ia acontecer? Eu não ia ter como mudar os meus ganhos naquele mês, certo? Mas como eu trabalho com vendas, o que acontece? Eu consigo vender mais, aumentar minhas vendas e fazer esse dinheiro entrar, não é? Não é assim? Vocês estão me acompanhando, gente? Tá todo mundo de câmera fechada, meu Deus! Próxima vez eu vou fazer o sorteio só para quem tiver de câmera aberta. Gostou, Leni? Ah, tô brincando, mas então tá bom. Quem puder, abre a câmera, gente. E aí, no nosso negócio, a gente possibilita, não é, Leni? O dente estragou, a geladeira estragou, o ferro queimou, o chuveiro vai precisar trocar o chuveiro. A gente consegue, hoje eu tenho que vender um pouco mais para quê? Porque eu tenho que levantar uma grana aqui. E a venda ela é maravilhosa, porque ela possibilita que a gente faça isso. Entenderam? A gente possibilita, só que a gente precisa organizar. E aí, ó, uma outra coisa. Uma outra imagem que eu quero compartilhar. Então, você já tem que pensar, quanto você quer ganhar por mês? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, né? Eu já fiz com vários de vocês esse mês. Então, divide por 4. Por que eu divido por 4? Porque 4 é o número da semana. É o número de semanas que tem no mês. Então, se eu quero... Isso é uma conta, por exemplo, se eu quero ganhar R$ 2.000 por mês, eu tenho que descobrir quanto que eu tenho que vender para ganhar R$ 2.000 por mês. Aí, por exemplo, tem uma regrinha, tá? Isso tem que guardar. Por exemplo, é só multiplicar por 2,5, por exemplo, que aí dá 5.000, que é o 40%. Mas isso é uma outra história. Se vocês não souberem fazer essa conta, me pergunta, Nil, eu quero ganhar R$ 1.000, quero ganhar 3.000. Quanto que eu tenho que vender por mês? E aí, então você quer ganhar 2.000, você tem que vender 2.000. Desculpa, você quer ganhar 2.000, você tem que vender 5.000 por mês, certo? E aí, ao invés de eu pensar em 5.000, eu vou lá e penso assim, então eu tenho que vender 5.000 dividido por 4, dá 1.250, por exemplo. Então tem que vender 1.250 por semana. Entendeu? Fica muito mais fácil, não é? Não é mais fácil vender 1.250 por semana do que eu pensar que eu tenho que vender 5.000 por mês? Vou colocar a conta aqui. Então, ó, 5.000 dividido por 4, 1.250, ó. Que é por semana que eu tenho que vender. E eu gosto de ainda fazer assim, ó. Por dia, quanto eu tenho que vender? R$ 250. E às vezes você tá achando que vender um bálsamo por dia tá bom, que é R$ 29,90. Tá bom? Tá bom, gente. Poderia estar pior não vendendo nada, certo? Mas, se eu quero ganhar 2.000, vender um bálsamo por dia, não tá bom. Se eu quero ganhar R$ 1.000 por mês, eu tenho que vender... Aí eu já compensa vender pedido de 40%. 3.000 dividido por 4, dá 750 por semana. 4 é o número de semanas. Quando eu divido o valor da semana por 5 dias, dá 150 por dia. Aí, com isso, eu ganho R$ 1.000 no mês. Então, de segunda a sexta, eu tenho que vender pelo menos R$ 150. Com isso, eu vou vender R$ 3.000 no mês e vou ganhar R$ 1.200, que eu pedi de 40%, me dá um lucro de R$ 1.200. Então, quando eu sei quando eu quero chegar, eu não me contento que eu estou vendendo só um bálsamo por dia, ou estou passando vários dias sem vender nada. Né? Por exemplo, se eu quero ganhar, vou dar o último exemplo, tá? Um pedido de 35%.
Aí é só multiplicar 1.900 vezes 35%. Dá R$ 665, ó. Quando eu vendo R$ 1.900 por mês. Então, se eu vendo R$ 1.900 por mês, eu tenho que vender 475 por semana, que é o valor dividido por 4. Aí, se eu divido por 5 dias da semana, dá R$ 95. Aí, com isso, eu consigo ter um lucro de 665. E não é difícil. Mas aí, quando eu tenho esse número na minha cabeça, fica tudo mais claro. Eu não me contento em vender só um produto de R$ 29,90. Eu não me contento em passar dias sem vender nada. Só que a gente precisa saber chegar, né? Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Então, a primeira pergunta, se vocês quiserem, eu mando essa foto para vocês. Essas fotos aqui, ó. Quanto que eu quero lucrar com as vendas no mês? Né? Quanto que eu tenho que vender nesse mês? Quanto eu tenho que vender por semana? E esse número, gente, tem que ser a sua meta. A meta não é minha, não. A meta é sua. A meta não é da Mary Kay, não é da Carol, não é do Sérgio, não é da Rosana, não é de ninguém, não. É sua. É você que vai fazer. E esse dinheiro vai chegar para você no seu bolso. E você sabe o que você vai realizar com ele. E aí, se eu tenho uma meta aí de vender R$ 100 por dia, aquele número é o mínimo. Se eu vender a mais, é o plus. Não é para descansar no louro do sucesso. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Falei, ó, se eu estou vendendo a mais, é a mais. Mas eu tenho que ter esse número, sabe? E se a gente fez um pedido menor e eu tenho pronta entrega, eu tenho que vender. Por isso que essa organização, essa separação desse dinheiro, ela tem que ser muito bem feita. Por quê? Porque a fatura vai chegar, eu estou vendendo bem, a fatura está chegando, só que eu tenho que separar o dinheiro da fatura. Então, somente para vocês que têm 2 ganhos, né, trabalham em outro lugar, tem outro trabalho, o que acontece? Você vai ter outros ganhos, não vai? Só que tem que separar o seu dinheiro do seu. É assim, ó. É o seu CPF e o seu CNPJ. Aí isso aqui, ó, Mary, que é a sua empresa, é o seu negócio. Então tem que ter conta separada, tem que ter Pix separado. Se você recebe o dinheiro, ele não vai para sua carteira, ele tem que ir para um outro lugar. Que se você fez um pedido de 40%, você tem que lembrar que quando você vende R$ 100, os R$ 100 não são seus. 40%, quando eu fiz um pedido de 40%, R$ 100 que eu recebo, R$ 60 é para eu pagar a fatura daquela pequena venda. R$ 40 é parte do meu lucro, que ali ainda vai entrar em reinvestimento, vai entrar várias coisas. Então, eu não posso gastar os R$ 100, porque senão vai chegar lá na fatura, você não vai ter o dinheiro, então o dinheiro tem que estar separado, entendeu? Para pagar, porque a gente tem que saber. E aí, essas coisas, elas fazem total diferença. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Me digam aí, por favor. Sim? Sim, sim? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Né? Então tá ótimo. Qualquer coisa vocês me falam aí, se não entender, se eu passar muito rápido, né? Então, gente, a gente tem que acompanhar esses números semana a semana. Tem que acompanhar. Então, cria um grupo no WhatsApp, sabe? Cria um grupo com você mesmo no WhatsApp. Você não sabe, cria um grupo, adiciona uma amiga sua. Depois você retira ela, porque nesse grupo você vai colocar assim, vendas Mary Kay. Então, toda venda que você fizer, coloca lá. Vendi para Adriana um kit básico, vendi para Joana um bálsamo, não sei o quê, né? E aí, toda semana, se senta lá e soma assim, nossa, quanto que eu vendi essas semanas? E o ideal é que seja diariamente, mesmo que não gasta 2 minutos, tá, gente, fazer isso. Então, assim, tem tempo, a gente precisa realmente parar. Quando acumula, que dá muito trabalho, mas quando a gente faz isso sempre assim, a gente consegue ter mais controle, né? Então, vai olhando, vai estar perto, coloca sua meta. Eu quero ganhar R$ 2.000 esse mês com as vendas. Coloca no fundo da tela do seu celular, que isso vai te lembrar, né? E aí, por exemplo, fechou a semana, não atingiu a sua meta de venda, na próxima semana é a meta da semana, mais o que faltou. E se vendeu a mais, não tem problema, zerou.
Essa semana eu tenho a meta de vender X reais, né? E aí, gente, compartilha com sabe assim, pode ser comigo, uma pessoa que você sabe que você torce, que torce por você, falando, nossa, estou muito feliz com essa semana, eu vendi, atingi minha meta era vender R$ 2.000 essa semana e eu consigo, e ainda nem é sábado, né? Mas é aquela pessoa que torce verdadeiramente por você, que tem gente que fala que torce, mas não torce, né? Então, passa para ela, compartilha com essa pessoa, pode ser comigo para me contar. A gente vai vibrar juntas, porque a gente precisa entrar nessa energia da celebração. O que você vai fazer com esse dinheiro que você vai ganhar? O que esse dinheiro vai te ajudar? Que sufoco que ele vai te ajudar a resolver? Ele vai te ajudar a fazer o que por você, por sua vida? Vai ser o sustento, vai dar mais conforto. Você vai parar de fazer almoço em casa todo dia, para poder almoçar fora, uma faxineira, acabar a reforma da sua casa. Enfim, são vários, né, sonhos que temos aí, graças a Deus. Então, compartilha comigo, eu sou diretora. Gente, não tem pessoa, vocês podem achar que não, viu? Mas não tem pessoa que mais torce por vocês nesse negócio do que eu, tá? Vocês podem ter certeza. E é de verdade mesmo, porque eu quero ver vocês ganhando dinheiro com esse negócio, já é bom para mim, já tá dando dinheiro para mim, já tá sendo bom. E assim como é bom para mim, eu quero que seja bom para vocês, quero ver. Então, por isso que eu falo, para de se contentar com o mínimo. A régua não pode ser baixa. A régua tem que ser alta. Vamos colar assim, falar, mas eu não consigo ainda, Nil, não tem o ritmo da fulana que vende 5.000, 10.000, não tem problema. Mas cresce um pouquinho todo mês em relação ao mês seguinte de venda, sabe? Então, esse mês eu fechei, consegui vender R$ 3.000 no mês de julho, supondo que já tenha acabado. Então, agosto foi me desafiar. Então, agosto eu quero vender pelo menos R$ 3.500 para aumentar, para a gente não acumular, porque a gente começa a acostumar com coisa boa, a gente começa a acostumar com o dinheiro vindo, a gente começa a acostumar, né? E isso é muito importante, para a gente não poder também se acomodar, sabe? E aí, é muito importante focar nos primeiros 15 dias do mês. Nós estamos aí hoje, dia 21, ainda dá para fazer muitas vendas. Semana passada, eu conversando com uma consultora, ela falou assim, não, o mês de julho não foi muito bom para mim. Eu falei, não, peraí, o mês de julho está na metade. Ainda dá para muita coisa acontecer, gente. Né? Hoje, em dia 21, ou seja, faltam 10 dias para o mês acabar. Ainda dá para vender muito. Mas o pessoal, tá nada, para de arrumar desculpa. Que tudo está aqui, ó. Se a gente determina que acontece, vai acontecer. Então, vai lá, vai ser os melhores. Todo dia eu repito para mim de manhã, sabia? Todo dinheiro que eu preciso vem a mim com facilidade. Todo dinheiro que eu preciso vem a mim com facilidade. Todo dinheiro que eu preciso vem a mim com facilidade. Todo dinheiro que eu preciso vem a mim com facilidade. É isso. Eu falo, não, vai vir. Tudo que eu preciso vem a mim com facilidade. Eu mereço. A gente tem que começar a falar, hoje eu vou vender. E, gente, as coisas começam a aparecer cliente, as coisas começam a acontecer, né? Então, ainda dá tempo de fazer acontecer, de fazer muitas vendas ainda nesse mês. Ainda faltou 10 dias para o mês acabar. Com essas promoções, pelo amor de Deus, com essas promoções maravilhosas que estão aí. Gente, fácil, igual eu falei com várias de vocês semana passada, a gente andei conversando, né? É o mês de vender muito kit básico. É 143. Demora 2 minutos de mostrar o kit básico. É 143 de venda. Num pedido de 40%, ele vai te dar quase R$ 60 de lucro. Sem contar que daqui 4, 5 meses ele está te gerando reposição. Sem contar que daqui 1 mês, 2 meses, você está indicando produto novo, você está indicando dia, à noite, creme para os olhos para complementar. Não é só aquilo ali, entendeu? A gente precisa realmente pensar grande. Ainda dá para vender kit básico a rodo aí, né? E com a entrada aí da promoção da base da Edplay, dessa linha Edplay, batom, né? É muito mais fácil vender maquiagem, mas a gente tem que chegar na cliente, né? E técnica de venda a gente aprendeu várias vezes, não é questão aqui que eu vou falar hoje. E aí, a gente precisa também entender que para finanças continuar organizada, a gente não pode vender fiado. Não pode. Você já viu aquele meme na internet? Que é assim, a pessoa te pedindo fiado. Aí é um gatinho, todo dengonzinho, lindinho, não é? Aí você vai falar com ela, chegou o dia do pagamento, você combinou, não sei o quê.
Aí ela vai falar que não tem dinheiro. Aí você fala assim, ai, fulana, mas eu preciso do dinheiro. Aí ela vira uma onça, não é assim? Então, não existe. Se vender o fiado, não entra na sua conta de venda, tá? Porque você não sabe se vai receber, então não dá para contar com esse dinheiro não, tá? Então, o fiado, ele não vale porque você não recebeu. Então, o que vai entrar na sua meta de venda? Aquilo que você vendeu e recebeu. Todo mundo aqui vende fiado? Todo mundo vende fiado. Mas a nossa intenção, e eu sei que vários de vocês já fazem isso, é diminuir cada vez mais os fiados, tá? Pelo amor de Deus. Não venda, né? E se for vender, eu sei que é difícil, vários de vocês já comentaram comigo. Se for vender, pega uma entrada. E se vender o fiado, não entra na sua venda do dia, porque não foi recebida. Então, não entra como venda, tá? Não pode entrar na organização. E aí, gente, eu quero só dar uma outra dica aqui para vocês, que eu separei aqui. Alguma dúvida até aqui? Eu pensei que eu tinha posto ele aqui no meu computador. Alguma dúvida, gente? Dessa organização? Então, ó, dicas, né, fundamentais. Separe o dinheiro. E uma coisa muito importante, anotem aí também, tá? Que os números, eles têm que trabalhar a nosso favor. Como? Você precisa vender mais do que você pede. Então, se você fez um pedido de R$ 1.000 em produto, você tem que vender mais do que você pede. Por quê? Geralmente, você vai ter a pronta entrega. Então, a venda tem que ser maior do que o que você pede. Por quê? Para sobrar dinheiro, para você ver lucro. Tá vendo como é que é importante anotar? Você precisa vender mais do que você pede. Então, quanto que foi meu pedido esse mês? Ah, foi de 5.000 em produto. Então, esse mês eu tenho que vender pelo menos 5.500. A venda ela tem que ser superior ao pedido, para o negócio girar e girar redondo, girar com mais fluidez, girar com mais segurança, com mais tranquilidade, tá? E vão ter imprevistos, né? Então, a nota trabalha com meta diária, com meta semanal, porque os imprevistos vão acontecer. Então, se você sabe onde você quer chegar, se você sabe que você quer lucrar R$ 1.000, quer lucrar 2.000, você precisa saber onde você quer chegar. Isso aqui não é um negócio para brincar, gente. A gente não pode... Nil, mas eu quero ganhar só R$ 400 por mês com a Mary Kay, tá ótimo. Eu quero ganhar R$ 200, tá ótimo. Não tem problema. Mas acompanhe, vê se tá tudo bem, porque não pode chegar no final do mês, porque a frustração é grande. Quando você começa assim, nossa, não vendi nada esse mês, meu Deus. É muito triste, gente. Sabe por quê? Porque a venda em si, ela é muito gostosa de fazer, não é? Quando a gente está vendendo, é muito gostoso você vender, entregar o produto, receber, aquilo dá uma energia, poucas coisas na vida, assim, animam tanto do que fazer uma venda, não é? Você fica empolgado, você entrega o produto, você recebe, ai, que bom, eu consegui, né? Então, a gente precisa realmente fazer isso com que isso fique com mais frequência. Não vender fiado, viu, gente? Mais uma vez, não venda fiado, porque imprevistos acontecem para as pessoas. Não quer dizer que as pessoas já estão intencionadas em não pagar, mas às vezes aconteceu um imprevisto, e aí ela vai deixar de pagar você. Não tem de onde tirar o dinheiro, alguém vai ficar sem receber, e esse alguém pode ser uma de nós. Então, a gente não pode vender, sabe, muito, aliás, muito fiado. E para encerrar, eu sei que esse tema é longo, mas olha só,
tomar cuidado, porque tem algumas coisas que o nosso dinheiro vai escoando assim, ó, e a gente não vê o nosso lucro. Os produtos de seção 2, eles são investimento, tá? Então, quando eu fico comprando muita coisa de seção 2, que é embalagem, acessórios, espelhinho para dar para cliente, aquilo ali está saindo do meu lucro. Então, eu estou investindo, sim, para trazer mais vendas, mas tem que lembrar que aquilo ali, o que está pagando aquilo ali é o meu lucro, entendeu? Então, eu estou investindo, né? Produto que eu coloco no meu mostruário, eu pego para o meu uso pessoal, eles também são um investimento. Então, toda vez que eu boto um produto no meu mostruário, ou eu pego para mim, eu tenho que vender pelo menos 2 para repor o investimento. Então, eu pedi 3, peguei um para mim, para o meu mostruário, eu tenho que vender 2 para repor o investimento. A partir do terceiro que eu vendo, eu já começo a ter lucro. Então, senão, às vezes, eu fico pegando todos os batons, você pega todas as bases, e não é bem assim que a gente acaba. E aí, isso é uma das coisas que fazem a fatura ficar alta, porque a venda vai ser menor, né? Porque a fatura ficou alta, porque eu peguei muito produto para mim, para pôr no mostruário de uma única vez, e aí eu não tenho produto para vender, né? E tem os custos extras, né? Tem taxa de cartão, tem taxa com transporte. Então, essas despesas, né, ela tem que estar toda organizada. Se vocês quiserem, gente, a semana que vem eu dou continuidade nesse assunto, dando mais exemplos aí da questão das despesas, né, como separar, porque eu não vou falar para você separar ele na carteira, vou falar para você separar ele numa conta, ou nos envelopes, você vai, mas assim, o básico aqui que vocês têm que sair de hoje daqui sabendo é que o dinheiro tem que estar separado. A sua venda tem que ser maior do que o seu pedido, né? E tudo que eu recebo tem que ficar guardado, porque eu primeiro tenho que pagar minha fatura. Se eu recebi R$1.000, aqueles R$1.000 não são meus. Se eu fiz um pedido de 30%, só R$300 daqueles 1.000 são meus. Os restos é para pagar o preço de custo dos nossos produtos. A gente compra com desconto, mas ele tem um custo. Eles não são de graça. E se você entra no rotativo do cartão, se você atrasa, é pior ainda. Aí seu lucro acabou, porque o rotativo, um dia que você atrasa, acho que dão R$100, dependendo da fatura, de valor, né? Altíssimo. Então, a gente precisa realmente trabalhar com muita seriedade. Nilton, não vou fazer pedido. Vai fazer pedido, então não vai ter que vender, não vai ter lucro. Gente, não é isso. A questão é o que eu faço ao longo do mês. Então, eu tenho que vender. O nosso produto, ele vai vender com muita facilidade. Né? Demonstrou, vendeu para todo mundo? Não, mas se demonstrou, vende. Se falou, vende. Se preparou, vende. Só que a gente precisa levar com seriedade, abrir nossa porta, preparar a nossa vitrine, preparar o nosso negócio, preparar tudo, mas a gente tem que preparar o caderno onde eu vou ver o resultado. O que eu preciso melhorar para trazer mais dinheiro? E a gente tem essa facilidade dentro do nosso negócio, que é conseguir aumentar os nossos ganhos todos os dias se a gente quiser. Né? Contei para vocês, quem estava nos outros encontros viu eu falando que a minha máquina estragou no início do mês. E o que aconteceu? R$650 para arrumar minha máquina. Estava no meu planejamento de pagar essa despesa, não estava? O que eu fui fazer? Aumentei minhas vendas. Além do que eu já tinha planejado, eu tive que aumentar mais 650 de vendas. Aliás, para ter esse lucro de 650 para eu conseguir pagar esse imprevisto. Mas o nosso negócio, ele possibilita isso. Porque se eu continuar trabalhando como na CLT, por exemplo, eu era enfermeira. Trabalhava de carteira assinada. Se acontecesse esse imprevisto, eu tinha que me virar. Porque eu não ia, se eu aumentasse meu trabalho, eu não ia conseguir aumentar meus ganhos. E a gente consegue, sabe? E eu quero que vocês continuem vendendo, que eu sei que várias, né, a maioria está vendendo bem, está indo num ritmo legal, mas eu quero ver vocês vendo dinheiro sobrando. Sabe? Fazendo coisas por vocês, para a família de vocês com esse dinheiro que está sobrando. Né? Para de trocar cebola. E a organização financeira, ela vem disso. Né? Nil, nossa, estou desorganizada. Primeira coisa, para de gastar. E parar de fazer pedido não é de cortar despesa.
né? Porque como é que eu vou vender se eu não tenho produto entrando para vender? Então, a resposta não é essa, né? Eu preciso aumentar minhas vendas e ter esse controle, ter essa separação, não mexer nesse dinheiro enquanto não pagar a fatura, né? Ter esse controle mesmo, isso é muito importante. Fazer uma conta separada, ter um Pix separado, anotar todas as suas vendas, anotar tudo que você recebe, se for o caso. Então, você vai ter que ver qual que é essa forma, se vai ser o caderno, se vai ser no grupo do WhatsApp. Eu acho o WhatsApp ótimo, um grupinho lá com as vendas, porque a gente está sempre com o celular, não é mesmo? Certo, minhas queridas? Vocês são todas pensativas aí? Vocês querem que continue com esse tema semana que vem? Ou a gente continua trabalhando no individual? Como vocês preferem? Gostaram, né? A gente tem muitas coisas para falar dessas finanças. Bora fazer acontecer, viu? Quem puder liberar a câmera aí para a gente poder tirar nossa foto. E eu quero ver vocês com muito dinheiro sobrando, fazendo várias metas, várias mudanças aí por vocês, pelas famílias de vocês, com esse dinheiro, viu? Se planejem, se organizem, que eu tenho certeza que vocês podem finalizar o mês aí com muito mais dinheiro sobrando, viu? Mais alguém vai liberar a câmera? Então vamos dar aquele sorrisão. Muito frio aí, Mércia? Um pouco, e aqui em casa é demais. Por causa do córrego, o córrego que passa aqui perto, sabe? Tem uma bica aqui pertinho. Nossa, aqui é muito frio. Aqui é gelado. Gelado, né? Vou tirar a foto agora, tá? Vamos lá, 2 e já. Muito bem, maravilhosas. Ótima noite aí para vocês, viu? Vou deixar a gravação aí. Amanhã compartilho com vocês.